Bom dia, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista. Durante minha formação, eu decidi me aperfeiçoar em doenças neurológicas autoimunes, principalmente esclerose múltipla e neuromielite óptica. Eu faço um trabalho também de conscientização e tira dúvidas gratuito no meu Instagram. E hoje vamos falar então sobre isso, neuromielite óptica. Vamos passar por artigos científicos, epidemiologia, histórico, diagnóstico, fisiopatologia e tratamento da NMO. Então, vamos começar com uma breve introdução, falando alguns aspectos históricos dessa doença, e na sequência, a epidemiologia da doença nos tempos atuais. Vamos passar por alguns artigos mais importantes da história da neuromielite óptica, como esses aqui estão aqui. Então, a história da neuromielite óptica é muito recente, ela foi recentemente escrita. Então, a doença foi descrita, descoberta, muito mais a gente sabe sobre a doença hoje em dia, porque foram nos últimos anos. Olha como estão aqui os nossos quadrinhos de anos, quase tudo de 2000 para frente. Então, é uma doença que já existe há muito tempo, mas o grosso do conhecimento que nós temos sobre a doença é dos últimos anos. E depois também falaremos sobre o tratamento da neuromielite óptica. Então, começando pela introdução, então, neuromielite óptica é uma doença rara e ela se caracteriza por ataques autoimunes. Ataques autoimunes, ou seja, o seu corpo, o corpo do paciente, resolve se atacar. Vocês conhecem doenças autoimunes de outras áreas da medicina. Então, quando o corpo ataca o pâncreas, faz diabetes. Quando o corpo ataca as juntas, faz a artrite. Quando o corpo ataca a pele, faz o vitiligo. Então, são doenças autoimunes. E quando o corpo resolve atacar cérebro, nervo da visão ou medula espinhal, é aí que surge a esclerose múltipla, é aí que surge a neuromielite óptica. Então, doença neurológica rara, autoimune. O corpo está se atacando, autoimune. E quais regiões que o corpo ataca? Basicamente, 3 regiões: nervos da visão, cérebro e medula espinhal. Basicamente, essas 3 localizações: nervo da visão, cérebro e medula espinhal. Então, é uma doença que se caracteriza por acometer principalmente pacientes jovens e causar déficits neurológicos subagudos. Não é algo tão súbito quanto um piscar de olhos, igual é um derrame, mas é algo subagudo, que vai piorando, piorando, piorando ao longo de horas, dias ou algumas semanas, até atingir o máximo, até atingir o grau máximo de sintoma, grau máximo de sequela. E como falei, pode ser na visão, pode ser no cérebro, pode ser na medula espinhal. Até pouco tempo atrás, como vocês viram nos artigos, era uma doença que era considerada uma variante da esclerose múltipla. A neuromielite óptica sempre foi considerada uma variante mais grave da esclerose múltipla. Mas, como vocês viram e vão ver ainda, essa doença foi sendo mais bem desenvolvida e descrita nos últimos anos, e hoje sabemos que é uma doença completamente diferente, completamente separada da esclerose múltipla. O que aproxima um pouco as duas doenças é o tratamento do surto, que vocês vão ver que o tratamento do surto, da crise, é muito parecido. Basicamente, corticoide e plasmaférese. Mas o tratamento preventivo, o tratamento modificador de doença, ele é diferente entre as duas doenças. Tanto é que os remédios de uma podem fazer mal para a outra. Então, é importantíssimo diferenciar as duas doenças, esclerose múltipla e neuromielite óptica, para poder dar um tratamento adequado. A gente vai ver que os critérios diagnósticos da neuromielite óptica foram evoluindo ao longo dos anos e hoje em dia são critérios que são relativamente fáceis para dar um diagnóstico de neuromielite óptica. Agora, falando sobre um pouco da história da neuromielite óptica, existiu no passado um neurologista, que é esse senhorzinho da foto, chamado Eugène Devic. Eugène Devic foi um neurologista francês
nascido, criado e formado na cidade de Lyon, na França, e foi o primeiro médico, a primeira pessoa do mundo que descreveu esse termo que dura até os dias de hoje, chamado neuromielite óptica. Foi ele que fez o primeiro artigo científico usando essas palavrinhas, neuromielite óptica. E ele apresentou um paper, então, num congresso francês de medicina em Lyon, lá em 1894, 1894. Então, a primeira descrição bonitinha, com nome, tal, é de Eugène de Vic, de 1894. E até então, a doença já existia, lógico que ela já existia, mas ninguém nunca tinha dado esse nome bonitinho e descrito e publicado a doença. Tanto é que a doença neuromielite óptica tem um epônimo chamado doença de De Vic. Então, o doutor De Vic deixou o nome dele na doença e até os dias de hoje se fala muito nesse nome, na doença de De Vic, na neuromielite óptica. Então, desde aquela época, continua até os dias de hoje, a descrição graças ao doutor Eugène De Vic. Mas, como vamos ver, no mesmo ano de 1894, o aluno, estudante do Dr. De Vic, chamado Fernando Gaut, ele também publicou uma tese de doutorado com o mesmo nome, com o mesmo título, que consistia numa revisão da literatura e uma descrição clínico-patológica desse caso índice que o Dr. De Vic acompanhou e descreveu como possivelmente o primeiro caso bem descrito de neuromielite óptica até aquele momento. Mas, olha só, 50 anos antes, em 1844, 50 anos, não 40, 50 anos antes de De Vic e Gaut, esse médico de Gênova, Giovanni Battista Pessetto, já tinha descrito um caso que provavelmente este sim foi o primeiro e mais antigo caso de neuromielite óptica já descrito. Ele não deu aquele nome, ele não escreveu neuromielite óptica, que foi o nome que cativou e ficou até os dias de hoje. Mas ele descreveu um caso de um homem de 42 anos que simultaneamente, ao mesmo tempo, ficou cego dos dois olhos e fez uma mielite cervical, uma inflamação da medula cervical extensa, que acabou melhorando depois com tratamentos da época, que eram as sangrias. Então, provavelmente, esse caso do Dr. Pessetto, esse sim, seja o caso mais antigo descrito de neuromielite óptica, mas a doença se chama doença de De Vic e não doença de Pessetto. Por quê? De Vic descreveu mais bonitinho e deu um nome, escreveu neuromielite óptica. Então, graças a isso, Dr. De Vic que tem a doença e não o Dr. Pessetto. Mas outros casos também aconteceram, foram descritos. Então, 1850, outros médicos descreveram tetraparesia com recuperação parcial e amaurose bilateral. Foi publicado no British Medical Journal, 1862. Mais uma descrição: mulher de 17 anos com neurite óptica bilateral e mielite transversa longitudinalmente extensa. Mas, de novo, a doença se chama doença de De Vic, não doença de Duran e não doença de Locker-Kark. Por quê? Esses outros médicos não deram o nome neuromielite óptica, não deram nome para a doença, simplesmente descreveram: eu estou com um caso assim, assim, assado. E não descreveram bonitinho, não deram um nome, então não pegou como caso índice, como primeiro caso da literatura. Então, sim, o Dr. De Vic foi o primeiro que organizou o nome, o artigo, então o nome é dele. Mas existem, assim, mas só por polêmica e por curiosidade, existem médicos da atualidade que, revisando os papéis lá da época de De Vic, chegam a questionar se o caso do De Vic era realmente uma neuromielite óptica ou se o caso do De Vic era um caso de MOG,
que é uma outra doença que também faz neurite, também faz mielite. Então, médicos da atualidade, analisando os exames e os papers, as publicações lá daquela época, chegam a questionar se realmente era um caso de neuromielite óptica ou era um caso de MOG. Por quê? A neurite óptica, quando ela é bilateral, ela favorece mais o caso de MOG do que o caso de NMO. E o envolvimento do cone medular favorece mais o caso de MOG do que NMO. Porque o caso do Dr. Devic, ele tinha algumas características que faria pensar mais em MOG. Mas o spoiler deste artigo científico, para quem não vai ler, que eu sei que muitos não vão atrás e não vão ler esse artigo científico completo, é que eles não conseguem concluir se era MOG ou se era neuromielite. Eles não conseguem dar uma certeza. Então, até hoje, continua valendo que o Dr. Devic descreveu o primeiro caso, sim, de neuromielite óptica. Agora, passando para a epidemiologia propriamente dito da esclerose, da neuromielite óptica, a neuromielite óptica é um pouco mais rara do que a esclerose múltipla. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, geralmente falamos entre 15 e 40 pessoas acometidos para cada 100 mil habitantes, mas NMO é menos. NMO é 3, até 10 para cada 100 mil. A idade média, geralmente, é entre 32 e 40 anos da neuromielite, sendo que a esclerose geralmente é mais nova, a partir dos 20 anos. Mas a neuromielite pode fazer um segundo pico de incidência na sexta década, após os 60 anos. Então, existem alguns casos, não tão poucos, mas casos de neuromielite que começam aos 60 anos, aos 70 anos. Então, é uma doença que pode pegar essa faixa etária mais idosa. Outros fatores. Geograficamente, a esclerose múltipla ela é mais prevalente em populações brancas e descendentes europeias, e a neuromielite óptica é mais prevalente em populações afrodescendentes, asiáticos e também latino-americanos. A esclerose múltipla ela pega mais mulheres do que homem, mais ou menos 4, 5 vezes mais mulheres do que homem, mas a neuromielite óptica pega mais mulher ainda. A neuromielite óptica pega até 10 vezes mais mulheres do que homens. Esse artigo é muito interessante porque ele descreve o curso clínico, a história natural da neuromielite óptica. E o que isso significa? Basicamente é o que vai acontecer com o paciente se eu resolver não tratar. Eu tenho neuromielite óptica e não vou tratar. O que vai acontecer? Sobrevida em 5 anos, 90%. Se for um surto. E 68% se for mais de um surto. Então, em 5 anos, mais ou menos 70% estará vivo e 30% terá morrido. Então, é uma doença que mata. Em 5 anos, se não tratar, 30% de óbito, 30% morre. E morre do quê? Geralmente mielites cervicais altas, que causam pneumonias, broncoaspiração e infecções. Então, se não tratar a neuromielite, em 5 anos, 30% morre. Dos casos que não morrem, dos casos que sobrevivem, metade ou está cego ou está na cadeira de rodas. Então, é uma doença grave. Mata 30% em 5 anos. Dos 70% que sobreviveram, metade ou está cego ou está na cadeira de rodas. Então, é uma doença muito forte, muito importante, que precisa ser muito, muito, muito bem tratada. Em relação aos critérios diagnósticos da neuromielite óptica, eles começaram lá em 1999. E esses critérios, então, eles foram feitos de critérios maiores, menores, suportivos, absolutos. Então, lá em 99, ainda não se sabia que a neuromielite óptica tinha um anticorpo específico. Então, era basicamente critério clínico e de ressonância. Então, lá em 99, o que era obrigatório? Era obrigatório ter neurite,
era obrigatório ter mielite e não podia ter mancha na cabeça. Além disso, precisavam de critérios suportivos, como ressonância normal, alterações na ressonância da medula, líquor. Então, era um critério muito difícil de fechar diagnóstico naquela época. Era muito exigente os critérios lá de 99. Mas a gente vai ver que tudo começou a mudar. Em 2004, foi sim quando tudo começou a mudar. Esses autores, encabeçados pela doutora Lennon, Wanda A. Lennon, descobriram que aqueles pacientes que tinham neuromielite óptica, neurite bilateral, mielite comprida, transversa, extensa, eles possuíam um anticorpo autoimune no cérebro deles. Então, em 2004, descobriram que aquele grupo de pacientes que a gente está falando até agora tinha um anticorpo. Até então não sabia que tinha. Em 2004, descobrimos que existe um anticorpo. Qual é? Ainda não sei. Mas que existe, existe. Então, foi no ano seguinte, em 2005, que o mesmo grupo, encabeçado pela Wanda Lennon, descreveram que aquele anticorpo que tinha sido descoberto, na verdade, era um anticorpo anti-aquaporina 4. Então, descobriram que os pacientes que tinham neuromielite óptica possuíam esse anticorpo anti-aquaporina 4, que se tornou o maior marco, o maior marcador da doença, mais que a própria ressonância. Este anticorpo anti-aquaporina 4, se tornou o principal, o mais importante exame dos pacientes que têm neuromielite óptica. Este aquaporina 4, ele é um canal de água, um transportador de água do cérebro, dos nervos e da medula. Então, os pacientes que têm neuromielite óptica, na verdade, eles têm um anticorpo que ataca os canais de aquaporina 4, que estão localizados nos pés dos astrócitos, que são células do nosso sistema nervoso. E tem muito canal de água no nosso corpo, no nosso cérebro. Então, esses ataques costumam ser muito grandes, graves e intensos. Então, neuromielite óptica é a doença neurológica autoimune que tem anticorpo anti-aquaporina 4, que é um canal de água, está extensamente distribuído pelo nosso sistema nervoso central, principalmente em nervos ópticos, cérebro e medula espinhal. Baseado nessa descoberta, obviamente, precisaram rever os critérios diagnósticos. Então, foi revisto, lá em 2006, uma revisão dos critérios diagnósticos, que foi, então, diminuído, um pouco enxugado. Os mesmos autores, de novo, o Dr. Wingerschuk, que foi quem fez o primeiro critério, fez esse segundo critério, porque eles precisavam incluir essa descoberta recente da doutora Wanda Lennon, eles precisavam incluir essa informação dos anticorpos novos, do aquaporina 4. Então, ajustaram os critérios para neurite, mielite e colocaram ali por último, tinha que ter 2 desses 3 critérios, mas incluíram os anticorpos anti-aquaporina 4. Eles viram que essa combinação de o anticorpo tinha uma especificidade de 94%, e baseado nesse critério aqui, eles conseguiam uma sensibilidade de 99% de acerto no diagnóstico. Então, foi uma necessidade que foi feita em 2006, uma revisão dos critérios diagnósticos, porque em 2004 e 2005 foi descoberto o anticorpo anti-aquaporina 4, que mudou completamente a história da neuromielite óptica. Mais para frente, os pesquisadores precisaram criar esse termo chamado espectro da NMO, o espectro da neuromielite óptica, porque eles viram muitos pacientes que tinham muita cara de NMO, mas não fechavam os critérios. Porque era neurite com aquaporina 4, não fechava. Mielite com aquaporina 4, não fechava. Então, eles precisavam criar esse termo chamado o espectro da NMO, como se fosse uma pré-NMO. Então, foi criado esse termo
espectro da neuromielite óptica. Assim como existe o termo CIS na esclerose múltipla, assim como existe o CCL no Alzheimer, criaram o espectro da NMO, que seriam quadros de neuromielite óptica, que tem muita cara de neuromielite óptica, mas por algum detalhe não fecha o critério. Então não pode ser chamada de NMO, mas começou a ser chamada de espectro. Está dentro do espectro, é uma pré. Talvez vire uma NMO em breve. E daí, a gente vai para o nosso artigo mais importante de todos. Por quê? Mais alguns anos se passaram, quando que em 2015, finalmente em 2015, os critérios diagnósticos foram novamente revisados. Lá em 2015, o mesmo médico, o Wingerschuk e equipe, avaliaram que os critérios de 2006 estavam inadequados e precisava rever os critérios. E algumas coisas que eles falaram foi: NMO é a mesma coisa que NMO-SD, que é o espectro da doença. Não tem esse negócio de pré-NMO. Se for espectro, já é NMO. E também falaram que o melhor método para pesquisar o anticorpo aquaporina 4 seria o método CBA, o método CBA, porque existem diferentes métodos de pesquisar o anticorpo. Existem alguns mais baratinhos, que dá muito erro, e existe esse CBA, que é um método melhor, mais eficaz, mais interessante. Então, o critério diagnóstico da neuromielite óptica, agora de 2015, que é o último, que vale até os dias de hoje, ele aumentou a importância do anticorpo aquaporina 4, porque basicamente está assim agora os critérios. Deixa eu pegar minha setinha, não. Aqui. Não. Aqui. Espero que vocês estejam vendo o meu botãozinho vermelho. Então, aqui no número 1, o paciente agora precisa ter um surto, número 1. Número 2, um surto mais anticorpo positivo, basicamente fechou o diagnóstico. Um surto com anticorpo positivo fechou o diagnóstico. E quais são esses surtos? São 6 possibilidades. Aqui embaixo: neurite óptica, mielite, síndrome da área postrema, que é uma região do bulbo que dá náuseas, vômitos e soluços, síndrome do tronco encefálico, visão dupla, diplopia, hemiparesia, surtos do tronco encefálico, síndrome diencefálica aguda com hipersonolência diurna, ou uma síndrome cerebral, cortical ou subcortical. Então, basicamente, para o paciente ter um diagnóstico de neuromielite óptica hoje, o que ele precisa? Um desses 6 surtos, mais anticorpo positivo e exclusão de outros diagnósticos. Simples assim. O critério ficou muito simples. Um surto, anticorpo positivo e descartou outros diagnósticos. Ficou muito simples. Mas, em locais que não existe o anticorpo... Então, os surtos podem ser neurite óptica, inflamação do nervo óptico, principalmente próximo do quiasma, mielite, inflamação da medula muito extensa, como essas imagens aqui, causando, ou então síndrome da área postrema, que dá vômitos incoercíveis, muitos vômitos. E em situações que não tenho teste para fazer, não existe teste na minha cidade, fiz e deu negativo, ainda assim dá para ter um diagnóstico de neuromielite óptica, mesmo se não fizer o teste, mesmo se for negativo, mesmo se não tiver, mas daí a gente é mais exigente com os critérios. Não basta ter um surto, tem que ter 2. E não basta ser 2 qualquer, pelo menos um dos 2 tem que ser esses 3 iniciais. Ou neurite, ou mielite, ou área postrema. E depois tem mais alguns detalhes, mas o mais importante é saber que o anticorpo ajuda muito no diagnóstico precoce. Esse mesmo painel de 2015 colocou para a gente alguns red flags, algumas coisas para a gente pensar que talvez não seja neuromielite óptica. Então, se o paciente está piorando aos poucos, lentamente, todo dia um pouquinho, não tem surtos, não pensar em neuromielite óptica. Surtos muito rápidos, muito súbitos, que atingem o máximo em menos de 4 horas,
não tem forte suspeita para neuromielite óptica. Mielites parciais, pequenas, são red flags. Bandas oligoconais positivas são red flags. Se o paciente tem outras comorbidades, como sarcoidose, câncer, infecções, tuberculose, sífilis, HIV, são red flags para um diagnóstico de neuromielite óptica. Existem red flags também na ressonância, então, lesões em que fazem os dedos de Dawson, perpendiculares aos ventrículos, no lobo temporal, fibras em U, corticais, são red flags para NMO. Lesões que ficam pegando contraste persistentemente por mais de 3 meses são red flags para NMO. Lesões da medula muito curtinhas, lesões muito periféricas, são red flags para NMO, para não pensar em neuromielite óptica e sim pensar em outros diagnósticos. Então, olha só, aqui tem uma mielite da NMO muito grande, muito extensa, que pega mais que 3 vértebras, então uma mielite muito grande, muito extensa, bastante típica de NMO. E um outro achado legal de pesquisar na ressonância é esse sinal chamado bright spot, que significa o seguinte: a mancha dentro da medula, ela fica tão branca ou mais branca do que o líquor. Se isso acontecer, fala a favor de NMO. A mancha da medula ser tão branca quanto o líquor, ou mais branca que o líquor, fala a favor de NMO, que é o Bright Spot Lesion. Ainda na ressonância magnética, o que a gente espera de típico na ressonância magnética? A neurite óptica, então a inflamação do nervo óptico, pode ser bilateral, mas principalmente quando invade, ou quando acomete, ou quando pega o quiasma ou a região próxima do quiasma. Lesões da área postrema, que é essa pontinha alta da medula, que é a região dorsal do bulbo. Regiões da área postrema, próximo do quarto do ventrículo, são lesões muito suspeitas, muito características de neuromielite óptica. Lesões do cérebro grandes, largas, confluentes, que peguem a região diencefálica, tálamo, pedúnculo cerebelar, o trajeto córtico-espinhal, são lesões suspeitas para neuromielite óptica. Existem mais algumas recomendações desse painel. Então, quando faz o exame pelo método CBA do aquaporina 4, 0,1% de falso positivo. Quando faz pelo método ELISA, tem mais de 1,3% de falso positivo. Aquaporina 4, o anticorpo no líquor, é possível, mas é muito raro, nem é recomendado. As bandas oligoconais acontecem em 10 a 15%, então é raro. E às vezes pode ter bastante celularidade, bastante células no líquor espinhal. Então o normal da neuromielite é não ter bandas. Além disso, o painel também deu mais recomendações. O risco de um novo surto em 1 ano é de 60%. Então é alto, tem que tratar todo mundo, mesmo no primeiro surto. Depois de 10 anos de estabilidade da doença, ainda assim existe risco de surto. Então não vai parar de tratar nunca na vida. Existem casos de neuromielite que são monofásicos, só dá um surto na vida e nunca mais dá. Mas é raro, não tem como saber qual vai ser. Então, todo surto, a partir do primeiro, precisa ser tratado. Outro caso, se o paciente já tem uma doença autoimune sistêmica, como lúpus, como Sjögren, como miastenia graves, é algo que reforça a suspeita de neuromielite. A gente vai pensar menos numa mielite do lúpus, menos numa neurite do lúpus e mais num quadro de neuromielite óptica associada à aquaporina 4 positivo. Dentro da fisiopatologia da doença, por como que a doença acontece, por que a doença acontece, o mais importante a se saber é que esse ataque autoimune, o autoanticorpo que ataca o canal de água, ele faz uma ativação do complemento. Ele faz uma ativação do complemento
e machuca muito, mata muito os astrócitos. E astrócito é a célula mais abundante que temos no cérebro, então é uma doença que causa muita lesão, muito extensa. Também causa necrose, inflamação, infiltração de neutrófilos, linfócitos e eosinófilos. Então é uma doença muito agressiva. Comparando a hipótese da esclerose, isso aqui é a hipótese da esclerose, mais ou menos como é que é a hipótese fisiopatológica da esclerose. Aqui seria a barreira hematoencefálica. O linfócito está lá no sangue da pessoa, ele entra no cérebro, aqui no cérebro ele ativa a CD4, ele se torna CD8 e vai lá e causa as lesões da esclerose por lesão direta lá dentro e causa as bandas oligoclonais pela produção de anticorpos, também expansão clonal. Já a neuromielite óptica, as células não invadem a barreira hematocefálica, o linfócito não entra. O que acontece é que a célula que está lá no sangue circulando produz anticorpos, que são essas flechinhas, esses Tzinhos, Yzinhos aqui. A célula que está lá no sangue produz os anticorpos à distância. Esses anticorpos sim cruzam a barreira hematocefálica, se grudam nos canais de água, fazem ativação do complemento e chamam toda a cascata inflamatória para próximos de si. Então a diferença é basicamente essa. Na esclerose, o linfócito entra e lá dentro ele faz o que precisa fazer. Na neuromielite, o linfócito não entra, ele está lá fora, mas ele produz anticorpos, os anticorpos sim entram, e aí sim os anticorpos que entraram fazem todo o estrago que estão preparados para fazer, digamos assim. Chegando nos slides finais, vamos falar sobre tratamento da neuromielite óptica. Primeiro, sobre o surto. Então, surto é um sintoma novo, é um ataque novo, é uma mancha nova que apareceu. O tratamento mais básico para surto é pulsoterapia com metilprednisolona. 1 grama por dia, por um período entre 3 e 5 dias. 1 grama por dia, por um período entre 3 e 5 dias. Em muitos casos, é suficiente. Em outros, dá para aumentar, tomar 7 dias, 10 dias de pulsoterapia se for necessário. Mas a informação mais importante que eu posso dar para vocês é: tentem fazer plasmaférese de maneira mais precoce possível. Plasmaférese é um procedimento que pega o sangue do paciente, sai numa máquina, filtra na máquina e volta para o paciente limpo, filtrado, sem os anticorpos, sem os componentes inflamatórios da doença. Plasmaférese é muito, muito, muito eficaz, é muito, 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 muito importante de ser feito. Dá para fazer de cara, de início, junto com a pulsoterapia, ou então dá para fazer depois da pulsoterapia. Depois que termina a pulso, começa a plasmaférese. Geralmente são sessões feitas em UTI ou em ambiente controlado, em dias alternados, dia sim, dia não, dia sim, dia não, podendo, em alguns casos, fazer todo dia também. Então, o mais importante, os tratamentos mais corretos para a neuromielite, para o surto de neuromielite, são esses dois: pulsoterapia com metilprednisolona e plasmaférese. Existe também a imunoglobulina, que não é bem comprovada, bem recomendada, então fica um pouquinho mais de lado, mas o mais importante é pulsoterapia e plasmaférese é o mais potente tratamento que tem. De maneira preventiva, o que existe? Eculizumab, mas no Brasil não está liberado para isso ainda. Azatioprina, mas é muito ruim, muito fraco, muitos efeitos colaterais, pouca chance de proteção. Não gosto de utilizar a azatioprina para essa doença que a gente viu que é tão grave. Tem uma taxa de sucesso de mais ou menos 40%, 50%, que é muito pouco. Micofenolato já fica um pouco melhor, mas no Brasil não é liberado para NMO também. Rituximab começa a ficar interessante, é bom, é eficaz, mas nem os convênios nem o SUS liberam facilmente no Brasil também. E então a gente chega nesses 3 nomes que estão aqui embaixo, que é o satralizumab, que é o remédio Enspryng, que é o inebilizumab, que é o remédio Uplizna, e o ravulizumab, que é o remédio Ultomiris. Esses 3 nomes aqui de baixo
São 3 remédios muito modernos e muito eficazes. Foram recém-descobertos, recém-desenvolvidos, recém-publicados. Estão disponíveis desde 2023, para ter uma ideia. No Brasil, os 3 já estão aprovados. Os 3 já possuem indicação em bula para neuromielite óptica. Quem tiver dinheiro para comprar, consegue comprar e consegue usar, mas ainda nenhum dos 3 está liberado formalmente pelo SUS, nem liberado formalmente pelos convênios. Mas é um remédio muito interessante. Os 3 são muito interessantes, muito eficazes, muito modernos. E eu, se tivesse neuromielite óptica, faria de tudo para tentar tomar um desses 3 novos remédios. Satralizumab é um anti-interleucina de aplicação subcutânea. E nebelizumab é um anti-CD19 de aplicação endovenosa semestral. E ravulizumab é um anticomplemento de administração endovenosa bimestral. Mas o remédio que a gente mais consegue, o melhor que a gente consegue usar ainda é o rituximab. Mesmo não liberado, mesmo não autorizado, geralmente é o melhor que a gente consegue utilizar, é o rituximab. São 2 frascos de 500, 1000 mg, divididos em 500 ml, aplicados na veia também a cada 6 meses. A gente faz uma pré-medicação com corticoide, antialérgico, antipirético, faz uma velocidade de infusão mais lentinha, e o remédio, ele é bom, ele é eficaz, mas ele não está liberado no SUS facilmente, não está liberado facilmente nos convênios também, mas mesmo assim, ainda é o remédio que a gente tem mais facilidade de uso e talvez seja o melhor que o paciente consiga iniciar. E por último, para a gente finalizar essa aula, algumas mensagens finais. Lembrem-se, neuromielite óptica, uma doença que pega 10 vezes mais mulheres, principalmente negros e afrodescendentes, pega menos brancos e descendentes europeus. É rara, 3 a 10 pessoas para cada 100 mil habitantes, e tem aqueles 2 picos de idade, dos 30 aos 40 anos e depois a partir dos 60. A doença é grave, mata 30% dos casos nos primeiros 5 anos, e dos que sobrevivem ou estão cegos ou estão em cadeira de rodas paraplégicos. Então é uma doença grave, tem que ser tratada com a mesma seriedade que a doença tem. Lembre-se da fisiopatologia, é um anticorpo, antiaquaporina 4, que se gruda nos canais de água, que estão localizados nos pés dos astrócitos. Então é uma astrocitopatia, uma doença dos astrócitos, que é uma célula abundante no nosso cérebro, por isso faz lesões muito intensas, muito compridas, muito grandes, com muita sequela. A ativação, a fisiopatologia, são anticorpos que vêm do sangue, que entram na barreira hematocefálica, se grudam ali nos canais de água, chamam o complemento, chamam as infiltrações leucocitárias, chamam leucócitos, chamam linfócitos, causam necrose e muita destruição local. O tratamento de surto é o metilprednisolona e também a plasmaférese. O tratamento preventivo, azatioprina, mas é muito fraquinho, miclofenolato, mas não é fácil de conseguir no Brasil. Rituximab, também não é fácil de conseguir, mas é o melhorzinho dos iniciais. E aqueles 3 novos remédios, satralizumab, nebelizumab, ravulizumab, que são revolucionários na história da neuromielite óptica. E por último, lembrar dos critérios diagnósticos. Tem que ter uma dessas 6 crises aqui, neurite, mielite, área póstrima, troncoencefálico, diencéfalo ou córtex subcortical, mais anticorpo aquaporina 4 positivo e o descarte de outras doenças. Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para a comissão organizadora. Esta foi a minha aula sobre neuromielite óptica. Descobrimos sobre o histórico da doença, epidemiologia, como é que funciona, diagnóstico, critérios, fisiopatologia, tratamento de surto e também tratamento preventivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade de me mandar um e-mail ou então de me mandar um direct lá no Instagram. Vou ficar feliz em receber esse contato, porque alguém prestou atenção na aula, alguém tirou foto dos meus contatos, alguém me mandou um e-mail,
alguém me mandou direct. Então, espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa grave doença neurológica. Fique todo mundo bem e até mais.